só de policiais militares, o pessoal da circunvizinhança. E estamos abertos e receptivos para aqueles que puderem e quiserem. Será bem-vindo a ajuda. Temos também, trimestralmente, a distribuição de enxoval para a gestão. E o artesanato, que ocorre aqui segunda-feira. E os produtos, como está ali na amostra, são revertidos além da comercialização para ajuda legal, para a manutenção. É informar também que estão abertas as inscrições para o curso de acolhimento para iniciantes, da doutrina espírita, que ocorre sempre às terças-feiras, à noite. E para o curso de passe, vai ser o dia 2 do 3 e 5 do 9, das 13h30 às 15h30. Seriam sábado e sábado, antes da noite. Aqueles interessados poderão procurar a recepção e se inscrever. Temos a nossa livraria, que também comercializamos os livros. E, feito isso, vamos fazer a leitura do texto. No texto do livro Fonte Viva, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Pelas obras. Esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos explodem os votos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais novos, e nossas diretrizes, as mais elogiadas. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva, porque se liga ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do grupo. Se amamos alguém, tão só pela beleza física, é provável encontraremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do mundo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro de breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros dos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor, raramente, é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Feito isso, vamos recolhermos interiormente, levarmos o nosso pensamento ao alto e pedir ao Mestre amado, mais uma vez, a tua assistência aos trabalhos dessa tarde, através dos nossos irmãos livres. Que eles possam estar inspirando o nosso irmão palestrante e a todos nós, que estejamos receptivos para absorver tudo aquilo de bom que por certo nos será trazido nesta hora. E que mais adiante possamos ser o mensageiro do Senhor. Proteger e inspirar nossos irmãos policiais militares que estão no combate do dia a dia, zelando pela segurança, pela vida dos nossos irmãos e protegendo a sociedade. Para que todos eles sejam inspirados nas suas ações, sempre buscando a técnica e a legalidade. E também, Senhor, pedimos a proteção àqueles que estão na sarjeta da vida.
para que possam ser assistidos e que possam provocar e despertar em cada um de nós o sentimento da servidão e do que temos de viver para Deus. Por tudo isso, amado Mestre, pedir com a tua permissão, vamos por iniciar os trabalhos. O tema de hoje, do mês, está baseado no estudo do livro Dialogando Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. E o subtema de hoje, nosso irmão Paulo de Tarso, será o palestrante, está dessa tema. Paulo se conectar. Meus irmãos, boa tarde, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Nossa, que fraquinho. É carnaval, gente? Vocês estão assim, já poupando energia para essa semana? Oh, vocês estão bem? Sim, que a gente responde quando está encarnado. Quando está desencarnado faz silêncio, para o povo achar que a gente não está presente, né? Bom, gente, nosso tema de hoje está nesse livro, Vida, Desafios e Soluções, que é um livro psicografado por Divaldo, que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu sempre me pergunto, né, depois de assim, muito tempo olhando Joana, por que Joana fez isso, né? Por que ela escreveu uma série psicológica? Por que ela não escreveu uma série espiritual? É porque Joana tem uma abordagem que eu acho que é muito importante dentro do nosso movimento, e Joana traz a ideia do homem integral, que é o ser bio, sócio, psíquico, espiritual. Não adianta a gente olhar o ser humano somente pelo lado espiritual, como também não adianta só olhar o ser humano pelo lado biológico, como também não adianta olhar o homem pelo lado psicológico. Mas se a gente esquece uma dimensão dessa quando olhamos para o homem, e aqui, gente, eu vou falar do homem, mas eu estou incluindo a mulher também, tá? É porque eu sou antigo, e no meu tempo, quando você falava isso, você estava incluindo todo mundo. Então eu estou falando desse homem, que é esse ser humano, e que ele tem na sua integralidade essa possibilidade de uma abordagem ampliada. E por conta disso, Joana traz um casamento daquilo que é o chamado psiquismo. O psiquismo é justamente essa formação do ser, do personagem. Nós somos personagens. Para além de sermos espíritos, que é uma identidade do ponto de vista da existência, da consciência, da formação, da plenitude do ser, nós somos personagens múltiplos na medida em que em cada encarnação a gente vive um papel, a gente encarna numa determinada situação social, uma determinada situação de vida fática que nos leva a, nessa experiência, termos a possibilidade de aprendermos algo sobre nós mesmos, aprendemos algo sobre aquilo que somos verdadeiramente, sobre as nossas faculdades reais. Então, quando se falava a respeito das coisas, do ponto de vista filosófico, Aristóteles usava uma expressão que era a potência e o ato, que eram duas coisas que estavam correlacionadas. A potência, olhando do ponto de vista da sua condição, é tudo aquilo que algo pode vir a ser no futuro, ou seja, é a expressão máxima de algo, é a sua potência. E o que é o ato? É a capacidade atual, é o que aquilo já consegue ser da sua potência. Então, se de repente nós dizemos que o espírito, ele é um ser que pode se transformar num anjo, por exemplo, o que nós estamos dizendo? Que esse homem de hoje, esse espírito de hoje, ignorante, simples, que comete erros, que faz tudo, esse homem, potencialmente, ele tem já nele um anjo. Porque
A comparação é mais ou menos o seguinte: se eu plantar um caroço de manga no quintal, nasce o quê? Uma mangueira. Nasce um coqueiro? Não nasce um coqueiro, porque dentro do caroço de manga só existe uma mangueira potencial, não existe um coqueiro potencial. Mas se eu serrar o caroço de manga, lá dentro não vou ver nada da mangueira, eu vou ver uma massinha lá, uma coisa que não tem nada a ver com mangueira. A mesma coisa acontece com o Espírito. O Espírito possui uma potência, um algo vir a ser, um algo a ser. E esse algo a ser é uma conquista. Na medida em que nós vivemos experiências paligenésicas da reencarnação, personagens, cada um desses, ele vai focar num determinado aspecto do nosso desenvolvimento para que nós possamos alcançar essa potência. Então, o objetivo primário da vida é fazer com que a gente desperte em nós aquilo que já existe. Nós não vamos adquirir santidade, com todas as aspas aqui para esse termo, por coisas que vão vir de fora, por bênçãos, por água, por incenso, por comida, por bebida, por droga, por nada. Toda a nossa revelação será interior para exterior, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então é por isso que Joana, ela traz um aspecto da psicologia, porque o personagem, ele vive sob a égide do seu ente psicológico. Nós nascemos e já trazemos de alguma forma uma herança de vidas passadas, mas essa herança é atenuada por conta da necessidade de vivermos um papel aonde o que fomos em vidas passadas deve ter uma influência mínima, porque as grandes conquistas serão aquelas de ordem biográfica, ou seja, o que eu vou ter entre o nascer e o morrer. Eu vou ser filho de alguém, de um pai, de uma mãe, vou estar tendo um trabalho, vou morar numa comunidade, vou ter certas dificuldades, isso tudo vai estar comigo, me trazendo a oportunidade de, com este embate, eu fazer então a minha revelação e a minha descoberta sobre o que eu sou, as minhas capacidades, aquilo que eu possuo dentro de mim. Então, por conta disso, a série psicológica tem esse impacto, porque ela vai falar sobre o self, vai falar sobre o ego, vai falar sobre alguns conceitos junguianos, mas ela vai, por exemplo, fazer uma adaptação do inconsciente coletivo. Porque dentro da ideia do inconsciente coletivo, na proposta junguiana, você vai ter uma herança ancestral da comunidade viva na Terra. São vamos dizer assim, as memórias das comunidades que serão registradas de alguma forma na herança dos seres, na herança de memória dos seres, de maneira tal que, à medida em que a gente sucede gerações, uma vai sucedendo a outra, elas vão carregando em algum lugar do seu psiquismo, e é claro que nós estamos falando de memórias extracerebrais, porque não há como você ter dentro da sua cabeça algo que não passou na sua experiência sensorial, mas Jung não entrou nesse detalhe, mas ele diz que são heranças humanas. Joana faz uma extensão do inconsciente coletivo, incorporando as experiências paligenésicas do ser, as experiências de outra encarnação, ou seja, no nosso inconsciente coletivo há um erro profundo de acesso meu, que tem todos os registros de todos os personagens que eu já vivi, e é por isso que de vez em quando essas impressões elas vão ressumar, elas vão aparecer, e nós podemos sim ter temas de outras vidas tratados nesta vida, mas de ordinário os temas dessa vida são prementes, por isso que são as necessidades ou as angústias que nós criamos, os infortúnios anteriores e os atuais, porque esses anteriores são os que nós causamos por nossa ignorância em outras vidas, e os atuais são os que nós causamos hoje pela nossa ignorância permanente. O que Joana está nos dizendo? Que há uma condição na nossa vida que nós podemos mudar um pouco o sentido dessa coisa, desse destino tão assim, aparentemente ocasional, aparentemente aleatório. É justamente o processo da consciência. E aqui, entendendo a consciência, está vendo ali a questão 621, que está logo ali na nossa frente, né? Que é essa questão que diz onde está a lei de Deus na consciência. E o que é a consciência?
A consciência é justamente essa faculdade que o ser espiritual tem, esse espírito com E maiúsculo, de não somente lidar com os temas que estão nos seus conteúdos mentais, seus conteúdos de memória, mas também de fazer correlações, associações, de tomar decisão. Aspectos valorativos aparecem nessas considerações, ou seja, a consciência nos dá uma diferença muito grande do ponto de vista evolutivo dos nossos irmãos infra-humanos. Por que nós não podemos, por exemplo, contratar um advogado para o cachorro? Porque o cachorro, ele pode matar uma pessoa, mas ele jamais pode ser enquadrado na lei penal humana, porque ele não tem consciência do que faz. A consciência no sentido de dizer, olha, isso está certo, isso está errado, fulano é tão bom, tão ruim, tá. Ele não tem isso, ele não faz, ele age por instinto, que é uma espécie de inteligência rudimentar, mas ele não tem a consciência. A abelha, ela faz tudo lindamente, mas ela não tem consciência, ela não faz análise das coisas. É por isso que a abelha é considerada um ser inconsciente, irracional. Nós que somos conscientes, nós temos esse aspecto na nossa constituição. Inclusive, no mito do Jardim do Éden, que é uma das passagens mais belas que o homem já pôde escrever, não que aquilo tenha sido fato, não que tenha existido Adão, não que tenha existido Eva, mas aquele é o momento em que o homem adquire a consciência, porque ele prova de uma árvore que lhe dá saber e razão, e a partir do momento em que ele prova dessa árvore, ele passa a ter uma vida diferente daquela que ele tinha quando ele era apenas um antropóide comum, igual a qualquer animal. Então, quando ele adquire a consciência, ele passa, a primeira coisa a fazer, eu vou fazer aqui um quiz evangélico, vocês já estão dormindo agora de tarde, eu vou fazer um quiz evangélico para ver como é que vocês estão. Qual foi a reação de Adão e Eva quando Deus chega no jardim de tarde procurando por eles? Se cobriu. Se escondeu. Opa, ali ó, boa, se escondeu. E aí quando ele aparece, Deus fala assim, Adãozinho, o que você está fazendo? Eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu tinha vergonha. Então observe que no dia anterior ele não tinha vergonha. Ele passou a ter vergonha quando ele passou a julgar os próprios atos. Isso é consciência. A consciência faz isso. Então a consciência que está ali na questão 621 quer dizer, as leis do universo que regem o universo estão na nossa consciência potencial, são conteúdos da nossa consciência, mas nós não acessamos essa consciência, por quê? Porque a gente vive num estado de consciência chamado estado de sono, e é aqui que Joana vai dizer, inclusive trazer um texto de Paulo, de carta aos Efésios, quando Paulo fala, desperta tu que dormes. Essa frase de Paulo é muito forte. Paulo de verdade, lá da Damasco. Isso aqui é genérico. Então, esse Paulo, ele dizia, desperta tu que dormes, por quê? Ele dizia que a gente, da forma como a gente vive, no automatismo, a gente não presta atenção em nada disso. A gente não faz esse tipo de reflexão. Quem eu sou? O que é esse ser que está dentro de mim? Eu sou um ser potencial. Quanto da minha capacidade potencial eu já consegui atingir? A gente não faz esse tipo de análise. E a gente vive assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou seguindo a minha vida por curvas, atalhos e etc. Justamente porque a gente não tem essa condição de saber quem nós somos, o que nós somos. E aqui eu faço uma comparação que é interessante, que é o seguinte: se a gente vai fazer uma viagem para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente define é o quê? O roteiro, o destino. Primeira coisa, o destino. Vou para onde? Depois o roteiro. Por onde eu vou? Como eu vou? Eu preciso levar o quê? Eu preciso me preparar? Eu preciso juntar dinheiro? Eu preciso fazer? O que eu vou encontrar quando eu chegar lá? Eu preciso fazer algum curso? Eu preciso aprender uma língua? Não é assim que a gente faz quando vai fazer uma viagem assim mais importante? Então, a mesma coisa, nós estamos viajando. Qual é a origem do ser que nós somos? É a origem do país
da simplicidade e da ignorância, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos. A gente sai da simplicidade e ignorância, que é o estado de maior simplicidade absoluta do conhecimento da consciência, e vamos para o estado chamado de estado de pureza. Aí eu me sirvo da tabela da escala espírita, que está lá nas questões 100 e seguintes, que você vai ver o seguinte, tem lá, questão, o espírito de terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem, são 3 ordens e 10 classes. Na terceira ordem, o que acontece com o espírito? Ele está totalmente submetido à matéria. Então a matéria manda no espírito, é hora de comer, o espírito sai doido atrás de comida. É hora de se reproduzir, ele vai doido atrás de uma reprodução. Ele faz tudo porque o corpo manda. E o corpo, este corpo nosso, ele é dotado de mecanismos de defesa que não estão ao alcance da nossa razão ordinária. Por exemplo, alguém aqui já perdeu a cabeça alguma vez? Já, né? E, no entanto, a pessoa que perde a cabeça não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, ela simplesmente deixou agir no seu corpo um instrumento que já existe aqui, fisiológico, que é o mecanismo de luta, de fuga que nós temos, que o animal tem, todo ser tem. Então, nós possuímos isso ainda. Agora, quando estamos submetidos à ideia do corpo, e o corpo manda sobre o espírito, porque o espírito não tem a força, é aquela história da carne é fraca, né? É o espírito que é fraco. Quando a gente não consegue ainda suplantar os comandos do corpo, o que acontece? O corpo manda e a gente vive como um passageiro de um navio sem rumo, guiado pelas sensações. É como diz Lázaro, lá na lei do amor, primeiro os instintos, depois as sensações, no processo da evolução. Então, nessa parte da terceira ordem, nós somos submetidos ao corpo. Na segunda ordem, a gente já tem uma certa predominância do espírito sobre o corpo. E o espírito puro, que é a primeira ordem, só tem uma classe, é o espírito que já dominou totalmente o seu corpo, ele não tem mais nada, por isso ele é puro. O espírito puro, ele é um espírito que é só espírito, ele não está contaminado. A gente acha que o espírito puro é aquele que é bonzinho, que anda bacana, que só fala coisa boa. Não, o espírito puro, do ponto de vista natural, é o espírito que é apenas espírito, sem nenhum tipo de confusão, sem nenhum tipo de mistura. Então, nessa trajetória entre a questão 115 e a questão 132, que quando Allan Kardec pergunta para que Deus nos submete à reencarnação, e o objetivo é fazer com que o indivíduo atinja a perfeição. E a perfeição, do ponto de vista etimológico, a palavra perfeição quer dizer perfeito, feito totalmente. Um indivíduo que não pode ser mais melhorado. O perfeito não pode ser melhorado, porque ele atingiu a máxima condição de vida dele, a sua máxima capacidade, e portanto, ele atingindo a máxima capacidade, ele não pode melhorar. Nosso destino é esse, todos nós, os bons, os maus, os mais ou menos, todos serão bons, por uma razão da nossa inexorável condição de seres em progresso, em desenvolvimento. Então, se a gente não presta atenção no personagem e deixa o personagem ser submetido às suas injunções, do seu processo psíquico apenas, a gente leva a vida inteira lidando com os nossos traumas de pai, de mãe, de infância, de criança ferida, de gestação. Olha, esse negócio é muito sério. Essa condição impregnada no psiquismo, porque dizem alguns estudiosos que a criança começa a ter percepções de oqueidade. Quem diz isso? Eric Berne diz isso. Condições de oqueidade com 6 meses de gestação. Ou seja, ele, quando na barriga da mãe, ele não tem a capacidade de dizer assim: mamãe gosta de mim, poxa, mamãe é uma pessoa isso. Ele não faz esse tipo de julgamento, porque ele não tem essa faculdade. Para vocês terem ideia, o nosso cérebro leva 21 anos para se desenvolver. A gente nasce, durante os próximos 20 anos, ele ainda está em processo de desenvolvimento. Então, nesse caso, ele não tem essa cognição elaborada, mas ele tem uma senso-percepção daquilo que eu sou bem aceito,
aquilo é legal para mim ou aquilo não é legal para mim. É o que se chama na linguagem da análise transacional em okeidade e não okeidade, ok e ok. Então o sujeito, ele se sente de certa forma oprimido. E aonde vai essa impressão do eu não sou ok, por exemplo? Vai para onde? Vai para o inconsciente. Vai para o inconsciente. E até 5 anos de idade, nós enchemos essa caixinha de percepções, de autopercepção, de maneira tal que o adulto de 30, de 40, de 50 anos vive na sombra do que uma criança de 4, de 3, de 2 anos elaborou sobre sua condição de ser no mundo. Um dos maiores flagelos que nós temos hoje é a questão da autoestima. Pessoas que não têm autoestima, ou melhor, que a autoestima é baixíssima, quase nula, a pessoa não se sente nada. E é por isso que você vai ver as pessoas se pintando no corpo inteiro. Eu não tenho nada contra a tatuagem, eu acho bonito você botar uma tatuagem. O problema é o significado da tatuagem para a pessoa. Quando você coloca essa tatuagem, você está dizendo que a minha condição humana não é suficiente para eu me sentir de tal forma confortável. Vou colocar um componente no meu corpo que vai fazer com que a minha percepção seja melhorada. Isso é natural nosso, a gente faz isso naturalmente. Aqui não vejo nenhuma crítica a tatuagem, piercing, nada disso. Eu não estou fazendo essa crítica, estou apenas contextualizando do ponto de vista de uma observação. Então, nesse contexto, nós vamos perceber pessoas que não conseguem se ajustar. Eu sou pai de 2, não sou mais adolescente, porque eu tenho 25, a outra tem 22. Mas a de 22 anos, ela está passando por uma fase interessante, que eu passei com 22 anos de idade. Ela está se formando em Direito. E aí, ela chegou essa semana, e ela já fica assim, respirando, ofegante, né? Ela fica assim, ofegante, chega na mesa. Aí eu já sei que a Amanda está no modo alerta. Aí eu disse, o que foi, filha? Eu disse, não, o meu dia não foi muito bom, porque eu estou numa fase de mudança. Ela saiu de um estágio, está indo agora, foi contratada para um escritório de advocacia, vai começar um estágio que provavelmente depois vai servir de emprego para ela. Mas essa mudança gerou ansiedade. Então você veja o seguinte, ela foi na entrevista, ela defendeu a posição dela, etc. O povo gostou dela, contratou, porque sabe que ela é um estudante, mas vê capacidades dela. Mas ela não se sente assim, e é natural que isso aconteça, porque ela precisa construir essa noção de autopercepção de tal forma que ela consiga se firmar nas suas decisões. Eu já tive dessa experiência de terapeuta transpessoal, eu já tive a experiência de conversar com jovens, com pessoas. Eu recebi uma vez um engenheiro, 34 anos de idade, que ele não aceitava sair da casa da mãe. E toda tentativa, e toda vez que alguém contratava ele, que botava ele para fora, ele foi, para vocês terem ideia de como ele era bom, ele foi contratado pela Odebrecht e foi trabalhar em Angola. Trabalhou em Angola, juntou dinheiro para voltar para morar no mesmo prédio que a mãe mora. E aí todas aquelas situações de adaptabilidade, etc., emprego, etc., todas as dificuldades, porque uma questão de útero está ali preso. Então essas questões nos roubam uma energia imensa, porque a gente fica sentindo e não procura entender por que isso está acontecendo, por que eu estou passando por isso. A gente não sabe, a gente só sente, e aí quando a gente sente, a gente acha que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E aí é óbvio que vem aí uma série de condições existenciais difíceis, que precisam ser integradas, precisam ser conhecidas, precisam de um trabalho de elaboração. E esse é o grande mistério de você equilibrar as questões do eu existente com um eu necessário, vamos dizer assim, um eu social necessário, porque o sujeito tem que trabalhar, o sujeito tem que casar, o sujeito tem filhos, o sujeito tem obrigações sociais, e essas obrigações sociais, elas vão fazendo com que a gente, de certa forma, se distancie dessa busca do eu, esse autoconhecimento. Porque se autoconhecer não é saber quem você é somente. Uma vez eu estava, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, eu estava numa viagem, eu indo para São Paulo, no dia seguinte,
E aí foi aquele horror no aeroporto, você tinha que se identificar, apresentar a foto da mãe, a foto do pai, tinha toda aquela coisa da segurança. Só que aconteceu um detalhe, que eu tinha ido no Tribunal de Justiça no dia anterior e tinha deixado minha carteira de identidade na portaria, não peguei de volta. E era o único documento que tinha foto, porque os outros não tinham foto, aquele motorista não tinha foto, não tinha eleitor, nada disso. E aí, eu chego no aeroporto, aqui em Salvador, ainda não tinha, a Torre Gêmea não tinha caído aqui, o povo deixou eu viajar sem identidade, não me pediu. Quando eu chego em São Paulo, que eu vou voltar, a moça disse, sua identidade. Aí eu procurei no lugar mais limpo que tinha. Aí eu tirei, lembrei, eu tinha lá a carteira de motorista, eu tirei a carteira de motorista, estava com o meu nome. Ela fez, quem me prova que você é você? Eu falei, moça, eu sou eu. Você sabe que eu falei isso de uma forma tão natural? Porque eu não admitia que alguém duvidasse que eu era eu, e ela duvidou que eu era eu. Vocês já pensaram como é isso? Ou seja, eu fui reduzido a uma carteira, eu fui reduzido a um documento, se eu, por mim mesmo, não me bastava. Então, esse autoconhecimento vai muito além de você saber quem você é, porque tem pessoas que dizem assim, eu já me conheço, não mexa comigo, se você mexer comigo, eu vou ficar zangada. Isso é se autoconhecer? Não, isso é saber do desastre que está acontecendo em mim. Porque se autoconhecer é saber por que eu sou assim. Por que eu me melindro? O melindre, aqui tem melindre? Melindre? Não, né? Só tem espírito puro. Só tem primeira ordem. Então, por que a gente se melindra? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente se melindra? O que é o melindre? O melindre é quando alguém chega e toca em uma ferida aberta. Toca em uma ferida aberta. Porque se alguém falar uma coisa que não tem ferida no seu eu, que não é algo que te toca, que cabe para você, você não se sente ofendido nunca. Porque aquilo não te fere, aquilo não te ofende. Mas se for uma fragilidade, um algo não resolvido, que você tem, esconde de todo mundo, qualquer fagulha que chegue perto, que toque, que se aproxime, o sujeito logo bota a defesa, porque eu não quero me mostrar, eu não quero aparecer que tenho essa fragilidade, e por isso, antes que você me revele, eu lhe excluo, eu lhe rechaço. É essa a ação do melindre. A ação do melindre é uma ação de defesa do frágil. O melindroso está fragilizado. Então, quando a gente está no ambiente de melindre, a gente está no ambiente que a gente tem que pisar literalmente em ovos, tem que ficar em cuidado. Por quê? Porque você tem que ir, para não ferir a suscetibilidade, você tem que encontrar caminhos de passar pelas pessoas e fazer fluir a comunicação de uma maneira tal que não chegue nesses lugares. O problema é saber onde eles estão. A gente não sabe, e aí qualquer coisa que você falar pode de repente machucar uma pessoa. E olha aqui como é perverso o sistema. Olha como é perverso, e Joana vai trazer isso aqui nesse capítulo, que ela diz assim, deixa eu pegar aqui exatamente, aqui assim, ela falando sobre a consciência de sono, que é esse estado desperto, não desperta, esse estado que a gente vive no modo automatismo, é aquele estado de você ficar na frente da televisão assim com o controle, zapeando, 800 canais, aí a pessoa pergunta, você está assistindo o quê? Não sei. Você não sabe, você está fora do ar ali completamente. Ela diz assim, a consciência de sono predomina no mundo moderno em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequente proposta e oportunidade para as emoções libertadoras. Assim, a sociedade se divide em grupos que se hostilizam subrepticiamente, distanciando-se cada vez mais uns dos outros, quando deveriam eliminar as barreiras separatistas e não manter ignorância sobre as infinitas possibilidades de realização e de despertamento. O que Joana está trazendo aqui? Uma questão 799 do Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec pergunta às entidades a respeito do futuro do Espiritismo, e eles dizem, acabar com o materialismo será o futuro do Espiritismo. O que é o materialismo? É a centralidade da vida em relação à matéria. Só a matéria importa, que é o ter acima do ser.
Mas há uma outra questão que passa, um tanto quanto desapercebido nessa questão aí, nesse tema que Allan Kardec está abordando, que ele diz que no futuro o Espiritismo vai abolir todos os prejuízos de crenças, de castas e de cores. Por que ele fala isso? Porque nós não somos corpos, somos espíritos. Então imagine o seguinte, um dia conversando com essa mesma Amanda, estou usando ela hoje assim como referência. Ela me perguntou sobre isso, eu falei, Amanda, eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você tem um namorado e que o namorado diz assim, Amanda, eu só te amo quando você veste o vestido com flores. Quando você não veste o vestido com flores, quando você veste o vestido azul, eu não te amo. Mas eu só te amo quando você veste o vestido com flores. Como você se sentiria? Aí ela disse, mas meu pai, claro, eu me sentiria mal, porque o vestido não sou eu. Eu disse, exatamente acontece a mesma coisa. O corpo não sou eu. O corpo é uma representação temporária desse eu que somos nós. O corpo é uma veste, diz André Luiz, é uma passagem temporária. O personagem é somente uma instância de aprendizado do espírito. Então, como é que eu vou separar as pessoas pelos corpos? Sabe por que está errado isso? Do ponto de vista da percepção espiritualista. Estou falando do ponto de vista. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá o ponto de vista. Eu estou aqui usando o ponto de vista, a referência de que nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Por que está errado isso? Porque eu não tenho cor, eu não tenho gênero, eu não tenho etnia, eu estou em uma condição temporária. Então, como é que eu vou separar as pessoas por coisas que são temporárias? E fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de viver as experiências espirituais que são as importantes para o nosso processo de desenvolvimento. Está vendo onde está o equívoco? Então, o que nós deveríamos buscar igualdade não é igualdade de grupos, nós deveríamos buscar igualdade de essência. Sabe por que nós somos iguais? Porque nós somos espíritos, e os espíritos, eles nascem, são criados do mesmo jeito e têm o mesmo destino. O que diferencia o espírito do outro? O seu estágio evolutivo atual. Se nós compreendermos isso, nós teremos uma sociedade muito mais fraterna, muito mais justa, do que essa sociedade separada que nós temos hoje, dividida. Então, quanto mais a gente leva o sujeito para fora, para viver as externalidades, mais a gente bota ele dormindo no estado de consciência do sono sem sonhos. Porque ele vai perder a referência, o contato consigo mesmo, e consequentemente ele não terá a possibilidade de fazer um voo interior para a sua vida, a sua percepção existencial. Então, quem nós somos? O que nós somos? É o que nossa amiga aqui está nos trazendo como referência para que nós tenhamos a ideia de estarmos despertos, não estarmos dormindo. Isso se aplica como na nossa vida cotidiana, ordinária? Então, quando a gente vai se relacionar, porque a lei de progresso ela vem depois da lei de sociedade, né? Allan Kardec ele arrumou isso aí de uma maneira tal que fica bem ajustado. Você tem a lei de reprodução, de conservação, de destruição, e logo depois você vem com a lei de sociedade, e depois sim vem a lei de progresso. Por quê? Porque a gente só evolui juntos. A gente só cresce se nós estivermos juntos. Mas o problema é que quando a gente se junta, dá um bocado de confusão, um bocado de treta, porque a gente cria confusão com tudo. Então, como é que a gente pode aprender a viver juntos sem criarmos esses problemas? Isso eu aprendi com o meu querido amigo André Luiz Peixinho. Aprenda a respeitar o nível evolutivo das outras pessoas. É só isso. É simples assim. Porque quando eu vou me casar, o que eu faço? Eu vou me casar com quem? Com alguém que preencha expectativas de uma vida futura. Então eu faço um sonho, eu me encontro com uma pessoa e digo, opa! Aí de repente eu chego na casa da moça, a moça faz um jantar para mim, de sabe? Eu não vou viver de pipoca. Né? E aí você começa a criar construção de sonhos.
Aí de repente você vê a pessoa usa um perfume, ele usa um perfume tal, uma pessoa chique. A gente vai construindo um personagem fictício e que vai encaixando esse personagem, ele vai sendo encaixado em expectativas, demandas nossas. Vazio existencial precisa de preenchimento, e quando eu não me preencho, o que é que eu faço? Eu busco alguém que bota nesse lugar. Existe um estudo feito na Universidade de Harvard por um médico chamado Murray Bowen, e ele fala sobre funcionamento do ego. Vocês sabem o que é isso? Já ouviu falar disso? Mas vocês já devem ter visto alguém funcionar, com certeza. Uma pessoa vai falar e o outro fala assim, quando a pessoa começa a falar, o outro termina. Já viram isso? Você está falando e o outro interrompe você para falar o que você ia dizer. Como assim, velho? Ou então você vai falar uma coisa para a pessoa e a pessoa diz, já sei tudo que você tem para me dizer. Aí você, mas nem terminei. Não, a pessoa diz, eu já me conheço, já sei tudo que você vai me dizer. Isso tem a ver com as fronteiras, as nossas fronteiras, no nosso relacionamento. Então, as fronteiras difusas, que são aquelas fronteiras que não têm delimitação clara, elas são fronteiras que elas permitem esse tipo de acoplamento. Duas pessoas sem fronteiras delimitadas do eu, elas se confundem. E quando você tem pessoas fragilizadas, normalmente uma pessoa completa a outra. E é por isso que uma pessoa fica dependente da outra. Dependente mesmo, no sentido, se essa pessoa sair aqui, essa pessoa fica sem nada. Sem nada. Isso acontece muito nessas relações muito imbricadas, a gente vê isso acontecer. Então, ele fala, no Murray Bowen, que em heranças, que isso é transgeracional, 4 gerações posteriores, eles perceberam nos estudos o surgimento de pessoas com traços de esquizofrenia. Porque o fusionado busca fusionado para poder relacionar, aí vai filho, fusionado, etc. É transgeracional. Então, esse processo é tudo falta de autoconhecimento. A gente não tem isso, a gente não tem esse hábito de fazer essas perguntas indecentes, essas perguntas indiscretas sobre nós mesmos, porque tem medo da resposta. Então, a gente precisa ter, como diz a irmã Sufo, amor próprio. Não ter medo de ter amor próprio, porque no momento em que eu começo a olhar para mim como uma coisa mais importante desse mundo, o que é que eu faço? Eu cuido de mim. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Não, o amor próprio é cuidar-se. Se eu sou uma potência divina e eu estou sofrendo por não saber o que é isso, o que é que eu tenho que fazer? Buscar a potência divina para que ela possa acalmar o meu coração. Isso é autoconhecimento, gente. Isso é você ir futucando sua alma. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar no que nós somos e não no que nós pensamos que nós somos. Uma experiência vivida por 2 pessoas, a mesma experiência é percebida de forma diferente. Para um pode ser uma experiência normal, para o outro pode ser um trauma profundo. A mesmíssima experiência. Uma moça me relatava que ela tinha uma ideia de um assédio sexual que ela sofreu na vida dela, porque ela achou que alguém se manifestou de forma mais contundente, digamos assim. Isso pode nem ter ocorrido de fato, mas ela achou, botou na cabeça dela e ficou. Então, essas coisas mostram o quanto nós precisamos ainda aprender sobre nós mesmos, por isso a importância de coisas como essa. Mas a mensagem mais importante disso tudo é que todos nós podemos fazer isso do ponto de vista da nossa conquista pessoal. Nós somos divinos, Jesus já dizia, vós sois deuses. Nós somos pessoas com capacidade, nós não somos o que pensamos que somos, nós somos o que somos verdadeiramente. O que nós precisamos é conquistar o direito de sermos isso que nós somos, não ter vergonha de ser quem você é. Gente, Deus fez os seres imperfeitos para que eles se tornem perfeitos. Ponto. Então, se foi feito, eu fui feito imperfeito para me tornar perfeito, o fato de eu estar imperfeito, isso não tem nenhum problema com Deus, tem comigo. Porque eu estou seguindo uma trilha do progresso e ela é assim. Passa pela figueira da ignorância até a figueira da luz. Então
Então não tem que ter vergonha de ser quem você é. Então isso já é um grande gap. Eu sei o que eu sou, eu sei quem eu serei, então eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Por quê? Porque eu posso não ser isso, eu posso ser aquilo. Pois não. Estuda-te. Isso. Entendeu? E aí você começa a fazer esse processo de maneira tal que você começa a acreditar em você. Gente, quantas pessoas, olha aqui, ó, quantos exemplos, ela traz aqui vários. Buda. Como era Buda? Buda vivia fechado no seu castelo. Com quase 40 anos de idade, ele abandonou uma mulher, um filho recém-nascido, e foi em busca de uma iluminação, de algo, de respostas. E ele se transformou em uma coisa completamente diferente do que ele era antes. Por que ele fez isso? Porque o espírito é assim. Você pode fazer hoje diferente de ontem. Você pode chegar e dizer assim, nunca mais eu vou fazer isso, e não fazer. Quantas pessoas fumavam e um dia tomaram a decisão de não fumar nunca mais? Quantas pessoas roubavam e disseram, nunca mais vou roubar? Isso não é uma mudança? É uma mudança. Quem determina isso? É o guarda? Não sou eu. Eu determino isso. Eu faço isso. Por quê? Porque eu tenho o direito de escolher sobre o que eu sou, o que eu vou fazer, o que eu vou viver, como eu vou viver. Agora, para fazer isso, eu preciso acreditar nessa história. Acreditar no que eu sou. Isso não é fé, gente, é ciência. O Espírito é algo real. E nós vamos nos desenvolver, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos chegar nesse lugar, e para isso a gente precisa saber que nós somos isso. Ponto. Começo de partida. Agora, a partir daí, o trabalho desse desenvolvimento, o tempo desse desenvolvimento, vai depender somente de mim. Então, para quem gosta da vida boa que vive, ótimo. Mas quem acha que está vivendo uma vida ruim, eu vou dar para vocês um referencial interessante. Quem aqui já fez um final de semana de farofa? Sabe o que é isso? Aquele final de semana que você vai com sua família, num ônibus velho, e um isopor, galinha, farofa. Não é bom, gente? Diga aí. É ruim, mas é bom demais, né? Atendeu ao corpo? Então, por que a gente faz uma experiência dessa? Olha que experiência agradável. Você vai num ônibus quente, velho, desagradável, o tio com violão tocando besta tua viagem toda. A bebida quente, a comida é ali, o ônibus fura o pneu no meio da estrada, e tem um pé de um cruzeiro, aí o povo desce, fica em volta do pé de um cruzeiro, e canta, e faz não sei o que, pega a florzinha. Não é assim que a gente faz? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente sabe onde a gente vai. A gente está alegre com a viagem, mas é muito mais alegre porque a gente sabe que tem um lugar legal que a gente vai. Você só entrou nesse ônibus porque você sabe que você vai para uma praia, para uma fazenda no interior, que vai ser bacana, que a noitezinha vai ser frio, que você vai sentar junto da fogueira, que vai comer o milho assado. É por isso que você faz isso. Porque se você fosse para um lugar chato, se você fosse para trabalhar todos os dias num ônibus desse, uma viagem, você não suportaria. Você só faz isso porque o destino é bom. E isso acontece com a vida da gente. A vida da gente é um ônibus desse tipo. A gente vai num ônibus quente, desagradável. Às vezes as pessoas que estão no ônibus estão falando alto, estão naquela coisa, é meio, mas você está olhando não para aquele momento se você vai suportar isso, porque você vai para um lugar muito legal. E que lugar é esse? A plenitude do Espírito. É o lugar onde você não tem dor, angústia, sofrimento, inveja, mágoa, ressentimento. Que você será apenas amor. Amor. Você não será amor, não vai amar por quê? Você vai amar simplesmente na essência de ser amor. Amor somente. É como o sol que ilumina. O ser que ama puramente, ele ama assim, em natureza de amar. Então imagine você sentindo o amor fluir no seu corpo o tempo inteiro, e você perceber no seu coração puro a presença de Deus em você.
e trabalhar aquilo que está na questão 132, ocupar a parte que lhe cabe na obra da criação, ser co-criador em plano menor, criar situações melhores, ajudar pessoas, arrastar pessoas para a luz, dizer, olha, eu já estive nesse lugar e hoje eu estou aqui, eu posso te conduzir daí para cá. E quantos não já fizeram isso? Quantos não já se transformaram? O próprio Paulo, que manda a gente acordar, ele acordou. Na porta de Damasco, ele era perseguidor de cristão, virou defensor do cristianismo. Por quê? Ele tem um livre-arbítrio, ele pode dizer, não quero mais, basta de sono embriagador, inebriante, que me deixa sem condição de viver uma vida digna. Eu quero uma vida melhor, eu quero me encontrar com esse destino glorioso. Por isso a gente tem que agradecer a Deus. O fato da gente estar aqui quer dizer que nós estamos matriculados na escola da perfeição, e a vida é isso. Por isso a gente tem que agradecer a Deus a vida, exatamente a vida que a gente tem, porque a vida que a gente tem é a melhor vida que a gente podia ter, porque é essa vida que vai desenvolver em nós aquilo que a gente precisa desenvolver para sermos um dia espíritos puros de primeira ordem. Então, isso é bom ou se não é bom? É claro que é bom, só que tem um problema. Eu tenho que fazer isso, eu não posso terceirizar isso, nem posso esperar que isso seja feito por alguém. Isso não vai ser feito, ninguém salva ninguém. O máximo que alguém pode fazer é acender uma luz na estrada em que eu percorro, para que eu possa descobrir onde estão os meus pés. E essa pessoa que acende a luz da estrada para eu ver o meu caminho, me ensina onde existe uma luz dentro de mim, para que eu mesmo possa, a partir daí, iluminar os meus passos. E é dessa forma, sozinho, caminhando nesta vida, que a gente vai um dia se encontrar com Deus. Eu espero muito que isso aconteça rapidamente, porque essa estrada, embora seja um destino bom, e a gente vai no ônibus velho, mas às vezes o ônibus está muito quente, às vezes fura pneu demais, mas o futuro é bom e vale a pena a viagem. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência por tudo. Tem que ter paciência. E olha, gente, eu vou fazer uma outra analogia com vocês aqui, que é a Olimpíada de Anão. Isso eu aprendi também. Imagine o seguinte: tem uma Olimpíada de esses atletas de 2,30 m que agora estão aparecendo aí, tudo turbinado, e os caras pulam muito alto. Então tem um salto de altura lá que o sujeito pula 4 metros sem vara. Então, teve a Olimpíada, eles receberam as medalhas e tal. Na semana seguinte, teve uma Olimpíada de Anão no mesmo lugar. Pode falar não ainda? Não pode falar não? Eu não gosto. Eu acho que pode falar, né? Então, tem uma Olimpíada de Anão. E aí o que acontece? O pessoal esqueceu de mudar a barra. O que acontece lá? Vai ter alguém que vai conseguir? Não. Então, quando a gente compreende os níveis evolutivos nossos, a gente ajusta as barras para a capacidade máxima que a gente pode alcançar. E eu me lembro da viúva do gasofilaço toda vez que eu penso nisso. A viúva estava chegando diante do seu lugar de oferta e ela coloca uma simples moeda. E a pessoa observava e dizia assim: mas essa senhora deu tão pouco. Ao que o mestre olha para ele e diz assim: não, pouco não. Ela deu tudo. Às vezes uma pessoa manifesta um gesto com você que você acha pouco, mas se você compreender o nível dela, você vai ver que ela te deu tudo. E o que nós temos que fazer não é cobrar que essa pessoa seja o que ela não pode ser, mas é dar a ela condições de ela ser o que ela pode ser. E é isso que eu acho que é o grande segredo da nossa convivência. Esse é o grande segredo da nossa harmônica convivência. Não cobre do outro que o outro não pode lhe dar. Ajude ao outro a ser mais do que ele pode ser. E dessa forma, Joana vai nos esclarecendo sempre a cabeça, para que nós possamos um dia termos uma terra
de iguais, de pessoas em fraternidade, e que o amor reine e que seja soberano nas nossas relações. Que esse amor esteja em vossos corações, agora e sempre, que assim seja. Então, resta, em nome da direção da casa, apresentar os nossos agradecimentos por essa brilhante explanação. E me permita começar pegando em um gancho seu, quando você fala do caroço da manga, da essência do que viria a ser no futuro. E aí eu vou fazer uma analogia. Seus pais foram bem felizes com esse nome Paulo de Tarso, que era tudo que a gente ia esperar. Então, permita, fazendo nesse gancho seu, a felicidade e inspiração dos seus pais, no nome e a disciplina. E você traz também, eu sei, entre várias coisas, que nos conforta e que nos dá um norte grande para que a gente tenha a estrutura, a resiliência na nossa caminhada. Onde você coloca a origem e o destino do Espírito. Isso nos mostra a igualdade, né? Somos todos iguais, e que podemos e realmente devemos dar saltos deles. E por último, quando você nos expõe a Olimpíada dos alunos, muito próprio para que a gente entenda isso, é muito interessante e importante no nosso convívio da relação interpessoal, onde a gente deve, portanto, entender a limitação e o potencial de cada um. Isso eu acho que vai nos nortear muito nas nossas vidas, do dia a dia, do nosso desiderato, do nosso crescimento espiritual. Então, a casa está aberta, a gente espera que Dila e Igor façam consiga trazer várias vezes você aqui nessa casa. Então, feito isso, voltamos reiterando os projetos sociais da casa, a cesta básica, o auxílio enxoval de gestante, os cursos que estão abertos de iniciação, acolhimento e também do PAS, e dizer que os nossos trabalhos, em função do efeito carnaval, nós vamos suspender as atividades da casa e retornaremos no dia 17 com a palestra do nosso irmão Yuri, ainda baseado no livro Vida, Desafios e Soluções, com o subtema Vida Interior. Dizer que a realização do passo individual após a oração final, encerramento, e vamos novamente, você poder, envolvidos nessa energia, nesse ambiente de luz, para agradecer ao grande mestre, ao Pai Maior, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui na presença e que nos oportunizou trazer novos conhecimentos que possam nos embasarão na nossa atividade do dia. Começamos com a leitura do livro de um texto, Vida Nova, onde nos mostra que devemos respeitar as diferenças. E, como sabemos que nada ocorre por acaso, nosso irmão palestrante nos mostra a consciência que devemos ter da nossa capacidade e também da nossa limitação, nossa e do nosso irmão. Para que com isso possamos conviver, entender e respeitar as ações de Deus, mas sempre buscando e nunca perdendo a esperança de que o nosso ponto final, o nosso desiderato é a perfeição. Isso exige de nós um sacrifício do dia a dia, do estudo, do entendimento, da realização de obras, a fim de que possamos sempre estar desfraldando a bandeira do Senhor. E essa casa, ao longo do seu tempo, tem sempre despertado e nos mostrado que temos que estar servindo sempre ao nosso Deus. Por tudo isso, mestre amado, pela oportunidade que nos concedeu nesta tarde, que agradecemos reiteradamente, e em teu nome e com a tua permissão, vamos por encerrar os nossos trabalhos.
da lua.